progressão do regime é um dos graves problemas do sistema prisional. O que fazer quando um condenado tem o direito de ir para o semiaberto, mas não há vagas? Deve-se mantê-lo no fechado ou liberá-lo para a prisão domiciliar? Impunidade ou injustiça? Essas são as principais questões de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Leonardo Antônio Bolina Filgueiras, titular da Vara de Execução Penal da comarca de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 11 anos e já passou por 6 comarcas: Malacacheta, Três Corações, Campos Altos, Pirapora, Arcos e Betim, onde está há 3 anos e meio. Doutor Leonardo, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Prazer é todo meu, uma satisfação. Obrigado. Bom, nós teremos também o quadro Pensamento Literário, em que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Não teremos hoje, infelizmente, o quadro Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdade de Direito geralmente me ajudam a entrevistar os nossos convidados. Doutor Leonardo, para a gente iniciar então a nossa conversa, qual que é a relação que tem o regime prisional com o estabelecimento penal? Bom, está previsto na legislação própria, que é a Lei de Execuções Penais, é uma lei de 1984, as definições dos estabelecimentos carcerários. O preso que cumpre sua pena no regime fechado, ele deve ficar em unidades de segurança máxima ou média. Pela lei, em celas individuais, lamentavelmente por questões estruturais isso não é cumprido, ao passo que o sentenciado do regime semiaberto, ele deveria cumprir a pena em colônias agrícolas, industriais ou similares, em que tivesse a oportunidade de trabalhar durante todo o dia, se recolhendo à cela, que pode ser coletiva no caso, no período noturno. Quer dizer que há uma compatibilidade entre a pena e o estabelecimento prisional. Exato, isso está previsto na legislação. No caso aí do fechado, seriam aqueles crimes hediondos? Qual é esse tipo de crimes? São os delitos apenados com pena superior a 8 anos e pena inferior, mas que o cidadão seja reincidente ou então, como no caso, o cometimento de crime hediondo ou equiparado. Tráfico de drogas, homicídio qualificado, estupro, tortura, crimes dessa espécie. E o semiaberto? O semiaberto, penas menores do que 8 anos, o apenado geralmente primário, sem antecedentes, delitos de menor gravidade, o que não quer dizer que seja de menor potencial ofensivo, porque nesse caso a pena é substituída por restritiva de direito, e o estabelecimento penal, de acordo com a previsão legal, é a colônia agrícola, industrial ou similar, em que haja oportunidade de trabalho durante o dia. Entendi. A nossa deficiência é grande no Estado. Além desses 2 regimes, a legislação prevê mais um terceiro regime prisional. Qual que é? Seria o regime aberto, o estabelecimento penal adequado para acautelar o sentenciado do regime aberto seria a casa de albergado, onde o princípio da autodisciplina ele rege o regime, ou seja, não há necessidade de agentes penitenciários, etc., e é um local onde haja a possibilidade do sentenciado pernoitar. Ele ficaria durante a noite, ele mesmo estabeleceria a disciplina dele e durante o dia sairia para trabalhar. E teria um tipo de fiscalização, uma tornozeleira eletrônica, uma monitoração qualquer? Não necessariamente. O que tem se aplicado muito hoje, por falta do estabelecimento denominado casa de albergado, é a monitoração eletrônica pela tornozeleira. Então, troca-se o estabelecimento pela monitoração. Entendi. Então, muitos sentenciados do regime aberto, inclusive isso ocorria em Betim, eles estão presos de forma domiciliar, estão em casa e estão sendo monitorados com tornozeleira. E essa situação está crescendo em função o senhor falou da baixa estrutura, deficiência de vagas que nós temos, tanto no semiaberto como também em casa de albergados. Exato. Quase nem todos os lugares têm essa estrutura. O que fazer nesses casos? Nós temos uma população carcerária de 600 mil pessoas, em média, aí. Desse total, 80 mil, quase 80 mil, estão no regime semiaberto. Mas a capacidade, 74 colônias que nós temos no país, agrícolas e industriais, é de 50 mil vagas. Como é que fica essa situação? Esse déficit aí de 25 mil vagas vão para onde? Pois é, preocupante a situação. Recentemente, o nosso egrégio Supremo Tribunal, ele entendeu em um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida que, nesses casos, não havendo a colônia agrícola, industrial ou similar, deve o juiz colocar o sentenciado em prisão domiciliar. Entretanto, o ministro relator, Gilmar Mendes,
ele consignou algumas observações que devem ser feitas pelo magistrado. Então, rege o bom senso. Isso ainda vai ser bem discutido numa audiência pública marcada para o final de maio, onde maiores balizas serão expostas para a comunidade jurídica, mas é preocupante, porque creio eu que isso pode conduzir ao aumento da impunidade. Então, para alguns é impunidade, para outros casos até de injustiça para aqueles que ficam no regime fechado quando poderiam progredir para o semiaberto. Exatamente. Então, eu penso que cada juiz vai ter que analisar cada caso concreto, recorrendo, se for o caso, à comissão técnica de classificação das unidades prisionais para aferir se aquele sentenciado que tem direito ao semiaberto pode ou não, de fato, ser colocado no regime domiciliar. Então, corre-se o risco de colocarmos na rua aí cerca de 23 mil detentos que deveriam estar no regime semiaberto em colônias agrícolas ou industriais que vão para a rua. E aí, nesse caso, a orientação do Supremo Tribunal Federal é transferir essa responsabilidade, essa decisão para o bom senso do judiciário, do juiz. Perfeito. Da primeira instância ali na área prisional. Perfeitamente. E eu penso, isso ainda não foi muito discutido, a decisão é recente, então o tempo nos dirá melhor, mas eu penso que o juiz não deve, de forma indiscriminada, colocar o preso do semiaberto no regime domiciliar. Ele vai fazer uma escolha dentro de critérios objetivos e subjetivos. Tipo comportamento? Exatamente. A gravidade do delito, se o delito não é hediondo, o comportamento do sentenciado, recorrer a um relatório de uma equipe técnica de assistentes sociais da unidade prisional e aferindo que o preso não tem de fato periculosidade, eu creio que é uma boa solução recorrer ao regime domiciliar para esse sentenciado, sim, do regime semiaberto. Muito bem. Doutor Leonardo, vou fazer um intervalo, gostaria que no próximo bloco você explicasse para a gente quando é que se dá, quais são as condições de progressão de pena, e do fechado para o semiaberto, depois do semiaberto também para o aberto. A gente volta então em instantes. Perfeito. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Mages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@mages.com.br, pensamento@mages.com.br. Bom, voltamos então a falar aqui sobre a situação prisional no país e a questão da progressão de regime, que é um dos graves problemas do sistema prisional. O nosso entrevistado é o juiz Leonardo Antônio Bolina Filgueiras, que é titular da Vara de Execução Penal da comarca de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Doutor Leonardo, deixa eu fazer uma questão no bloco anterior a respeito da progressão da pena, do regime da pena. Quando é que se dá? Quais são essas condições que regulam isso? Bom, o nosso sistema de cumprimento de pena, ele ostenta um caráter progressivo. De modo que na situação comum, quando o sentenciado ele não cometeu crime hediondo, ele tem direito à progressão de regime com o cumprimento de 1/6 de sua pena. Cuidantes de delitos hediondos ou relacionados, essa fração ela aumenta. Ou seja, o preso, para ter direito à progressão de um regime para o outro, ele deve cumprir 2/5 da pena, se for primário, e se for reincidente, ele necessita cumprir 3/5 dessa pena. Quer dizer, então, para chegar digamos aí, à liberdade, ao cumprimento da sua pena, ele teria que passar pelos 3 regimes. Necessariamente pelos 3 regimes. O nosso sistema ele veda a chamada progressão per saltum. Então, um preso do regime fechado, ele não pode diretamente progredir para o regime aberto. Ele tem que passar necessariamente para o semiaberto para depois galgar o regime aberto e assim por diante. E a questão que o senhor falou do semiaberto, ele pode trabalhar em colônias agrícolas e industriais. Não havendo essas vagas, não havendo essas oportunidades, ele fica aguardando no fechado ou, dependendo desse bom senso do magistrado, ele poderia migrar, progredir para o semiaberto ou aberto. A colocação, a pergunta é muito boa, porque mesmo o sentenciado do regime semiaberto que esteja fechado, esteja de forma inadequada por falta de estrutura, cumprindo a pena onde os presos do fechado estão, ele tem direito, se tiver bom comportamento carcerário, ao trabalho externo. Então, as unidades prisionais com ordem judicial autorizam que ele saia para trabalhar durante o dia e depois à noite se recolha.
E isso é importante porque cada 3 dias trabalhado dá a ele o direito de remir um dia de pena cumprida por 3 trabalhados. É um benefício também. É um benefício, a remissão é muito importante. Uhum. Agora, tanto no semiaberto como no aberto, no caso, prisão domiciliar, como é que é feita essa fiscalização? O senhor falou no bloco anterior sobre tornozeleiras eletrônicas. Ele tem que comparecer à unidade prisional ou ao juiz com alguma periodicidade para acompanhar esse cumprimento dessa pena dele? Sim, perfeitamente. Além da monitoração por tornozeleira eletrônica, que hoje estão sendo retiradas por falta de aparelho fornecido pelo Estado, nós temos uma unidade chamada de PRESP, onde esse sentenciado ele recebe orientação, palestras, ele é chamado a comparecer a essa unidade a cada 1 mês ou a cada 3 meses, segundo o critério do juiz. Lugares que não são providos desse órgão, geralmente o preso é obrigado a comparecer em juízo. Ele vai ao fórum da comarca 1 vez por mês, para que essa fiscalização seja feita também pelo magistrado. Além disso, no meu caso, e eu sei que isso ocorre com a maioria dos juízes, a Polícia Militar e a Polícia Civil são comunicadas acerca da prisão domiciliar e fazem esse monitoramento. Geralmente analisam a situação do preso que está cumprindo a pena no aberto. Então há sim uma espécie de fiscalização. Porque não adianta coisa alguma esse regime progredido aí, esse aberto, semiaberto, se não houver uma fiscalização. Sem dúvida, sem dúvida. Aí é contra a proposta de ressocialização que a Lei de Execução Penal traz. Então há sim uma fiscalização. É óbvio que é uma fiscalização não tão rígida como no regime fechado, mas há. O juiz monitora, também, né? Sim, falta pessoal, falta estrutura. Tá. E o que o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça recomendam, estão fazendo para minorar esse tipo de situação? Bom, tem sido muito trabalhada essa questão da monitoração eletrônica, as tornozeleiras eletrônicas. Haverá agora, em audiência pública convocada pelo ministro Gilmar Mendes, uma discussão sobre esse tema, trazendo, de repente, algumas propostas para aplicação pelo Judiciário. Mas o que nos deixa preocupado, de fato, é a falta de estrutura. A falta de estrutura física e humana para fazer esse tipo de acompanhamento. Então, cada juiz, às vezes, se vale da sua criatividade, fazem algumas audiências mensais para trazer esses sentenciados lá para verificar a situação de cada um. Temos que agir muito com a criatividade. E não é difícil a gente prever quais são as consequências dessas deficiências do sistema, né, doutor Leonardo? Sem dúvida. A impunidade alarmante, mas é uma questão muito complicada, muito complexa, porque fica a situação do direito do sentenciado ao cumprimento digno da pena dele e, de outro lado, essa situação da população aterrorizada. E que medidas podem acompanhar, ajudar, auxiliar o magistrado aí nessa questão de usar o bom senso na hora de tomar uma decisão como essa? Eu penso, particularmente, que o magistrado pode se valer do serviço de assistência judicial, de assistência social judicial, para obter ali de um técnico, um assistente social, um psicólogo judicial, um parecer, um relatório acerca das condições do sentenciado, verificando se ele ostenta fora da cadeia, fora do presídio, fora da penitenciária, um núcleo familiar bem composto, que vai absorver, que vai orientá-lo, que vai ajudar fora da unidade prisional. Pode se valer das comissões técnicas de classificação, que são órgãos da unidade prisional que também trabalham nesse sentido. Ou seja, o magistrado, eu creio que deve se valer de opiniões de técnicos a respeito dessa área, que vai ajudá-lo a não fazer injustiça. E ele tem uma radiografia no sistema prisional da situação de cada preso para poder entender, compreender esse processo, ou seja, até mesmo de antecipar a progressão da pena. Sobre esse assunto, eu gostaria que o senhor falasse no próximo bloco. Nós estamos encerrando esse aqui, daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages.
Hoje estamos discutindo um dos graves problemas do sistema prisional, que é a progressão do regime de pena. O nosso entrevistado é o juiz Leonardo Antônio Bolina Filgueiras, que é titular da Vara de Execução Penal da comarca de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, doutor Leonardo, deixei para o senhor uma questão no bloco anterior a respeito, então, das medidas alternativas. A antecipação da progressão de pena, do regime de pena, pode ser uma solução? Pode, creio que pode ser uma solução paliativa. Eu não vejo nenhum problema, não vejo nenhuma incongruência na atitude do magistrado de antecipar, de repente, um benefício que, verificando ali que está próximo de atingir o requisito temporal, que é o tempo para progressão, a fração de 1/6, 2/5 ou 3/5, analisando que o sentenciado, o preso, ele tem um ótimo comportamento carcerário, ele dá sinais de que vai se ressocializar. Eu acho que isso é uma boa alternativa para desafogar o sistema, para desafogar as unidades prisionais que estão superlotadas. Agora, doutor, é necessário um advogado ou o juiz tem um conhecimento pleno da situação, da radiografia do sistema prisional, para saber quem ali tem o direito de progredir ou não? Bom, o advogado, como a própria Constituição diz, ele é essencial à administração da justiça. Então, obviamente que o sentenciado que está assistido por advogado, ele efetivamente terá a análise do benefício do juiz, como os outros, mas também será acompanhado de perto por um profissional adequado. Entretanto, a Defensoria Pública também age muito bem no sistema. Um exemplo que eu posso dar, que é Betim, onde eu atuo, a Defensoria Pública age de forma efetiva. Então, muitos dos benefícios que são propostos pela Defensoria Pública e estamos analisando diuturnamente. Mas, além disso, respondendo especificamente a sua pergunta, o juiz na vara de execução penal ele pode agir de ofício também. Então, mesmo sem a provocação de um advogado ou de um defensor público, somos obrigados a, durante o processo de execução penal, que é dinâmico, analisar temporalmente a existência, a incidência de benefícios. O nosso próprio sistema informatizado do Judiciário, que é o SISCOM, ele nos acusa isso. E havia a proposta do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, de se criar um cadastro nacional dos presos, a situação pessoal de cada um deles, né? Isso ajudaria muito, né? Muito. Isso aí agilizará, tornará mais dinâmica a análise dos benefícios prisionais, dos benefícios da execução penal. Doutor Leonardo, depois de progredir de pena, e um condenado pode escolher não sair daquele estabelecimento prisional para um outro, por exemplo? Bom, é um tema muito polêmico. Alguns que defendem se tratar de um direito apenas, acham que não, defendem a tese de que não, que o sentenciado ele não poderia ser compelido a se utilizar da faculdade do benefício. Eu tenho um pensamento um pouco particular, eu creio que é um direito indisponível, é um direito do preso, do sentenciado, do recuperando indisponível. Então, à medida que ele ostenta os requisitos objetivos e subjetivos para o benefício, como no caso a progressão de regime, eu penso que ele seja obrigado a progredir. Quer dizer, sendo direito e uma obrigação. Tem obrigação, porque é um direito indisponível dele. Porque isso pode afetar até mesmo a administração prisional, que precisa de mais vagas para que outros, né, sem dúvida, detentos em regime fechado possam ocupar, não é isso? Eu receio que um precedente desse possa engessar ainda mais o nosso regime fechado, superlotando, porque se autorizar um preso do regime fechado que tem direito ao semiaberto a permanecer no fechado, é uma vaga a menos. Mas um dos pressupostos é o bom comportamento. De uma hora para outra ele resolver ter mau comportamento, é que faz. Às vezes isso não é muito bem tratado, mas é sempre bom ter em mente que para a progressão do regime não é só o requisito temporal, não é só o tempo. Não é um cumprimento de 1/6, 2/5 ou 3/5. É necessário, tão importante quanto, o bom comportamento carcerário. Muito bem. Eu vou desse tema daqui a pouquinho. Gostaria que antes o senhor fizesse a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Bom, eu trouxe um livro que eu adorei, uma leitura muito gostosa, bem didática, que é esse livro do Jason Tércio, A Espada e a Balança. O livro trata de casos célebres, especialmente na atuação desses dois ilustres advogados, que é o Jorge Tavares e o Antônio Evaristo de Moraes Filho, que tiveram uma banca de advocacia no Rio de Janeiro entre 1950 e 1990 e atuaram de forma muito ferrenha, atuaram de forma muito combativa contra a ditadura militar, especialmente. Então defenderam presos políticos,
participaram de vários júris conhecidos, o processo do Batomushi. Então é uma leitura muito gostosa que eu indico aos telespectadores, que eu tenho certeza que vão gostar, como eu gostei muito. Não só para os operadores de direito, mas também os leigos. Claro. Trata de várias questões, não só relacionadas ao direito. Uma boa indicação. Bom, doutor Leonardo, a questão do sistema prisional, a quem cabe essa administração? A administração do sistema prisional cabe ao Estado, por meio da Secretaria de Estado de Defesa Social e por meio da SUAP. Os governos estaduais. Governos estaduais. Existem penitenciárias federais também, mas a grande maioria, a maioria esmagadora está sob a gestão dos estados. Ainda assim, a gente vê que o judiciário tem algum protagonismo nessa área, até mesmo com o surgimento aí das APACs, associações de proteção e assistência aos condenados. A APAC é um modelo alternativo de presídio, não é isso? Perfeito. Pode ser uma solução? É uma prática espetacular. Lamentavelmente, muitos municípios não estão se abrindo à criação da APAC, tem que ter adesão da sociedade local, mas é uma alternativa brilhante. É um modelo que veio para ficar, realmente. E qual que é o receio dessas pessoas? É de considerar uma convivência, recuperação desse condenado? Assusta um pouco? Existe ainda um certo preconceito no fato de o próprio preso fiscalizar o preso. Então a sociedade ainda não entende muito bem isso. Entende como impunidade. Exatamente. Quer dizer, sugere sempre um sistema mais austero, mais rígido, né? Exato, a sociedade quer isso. Muito bem. Doutor Leonardo, só para entender, qual que seriam as resistências da população, medo, receio, preconceito, a adoção desse sistema parece ser tão eficiente? Bom, a APAC, diferentemente do sistema convencional, os próprios recuperandos, os próprios reclusos, eles tomam conta da segurança um do outro. Não tem agente prisional? Então não há agente prisional, a carceragem é diferente e a população, creio eu, pensa que isso pode levar a um risco, trazer risco à sociedade que margeia a unidade, entende que às vezes isso seja uma espécie de promiscuidade do sistema, o que não é verdade. Os indicadores são outros. Totalmente diferente. O índice de reincidência do apaquiano é muito menor, mas muito menor do que o sistema convencional. Eu creio que é um sistema que chegou para ficar. E uma solução, uma alternativa muito boa ao sistema prisional convencional de hoje. Né? Sim. Agora, nós estamos aí na reta final do nosso programa, doutor Leonardo. Gostaria de uma avaliação do senhor sobre esse 1 ano de aplicação da audiência de custódia, que é aquela situação em que, antes de ser preso, né, antes de ser encarcerado, o preso, flagrado ou não, ele é levado à presença do juiz para avaliar a situação dele. Como é que o senhor avalia essa experiência de 1 ano? Perfeito. Existe um princípio no processo penal, que é o princípio da identidade física do juiz. É importantíssimo o juiz se entrevistar com o preso. E no momento da audiência de custódia, esse princípio ele é plenamente observado. Olhando nos olhos do preso, conversando, verificando situações da vida dele que às vezes não vai estar friamente consignado num papel, num pedido de relaxamento de prisão ou de revogação de preventiva, terá o magistrado a capacidade, a sensibilidade, como ser humano que é, de analisar se não seria melhor para aquela situação uma medida alternativa, uma medida cautelar diversa da prisão. Dependendo do tipo do crime e da intenção que levou a cometer aquele crime. Perfeitamente. Aí vem a monitoração eletrônica, o recolhimento domiciliar com comparecimento mensal e obrigatório em juízo, afastamento do lar. Então, creio eu que a experiência tem sido muito boa. É uma oportunidade de, na hora, flagrando ainda, o juiz analisar essa possibilidade de substituir uma prisão cautelar, uma prisão preventiva em flagrante por uma medida cautelar diversa. E diminuindo a população carcerária. Que nós temos aí coisa de 40% de presos provisórios aguardando julgamento, né? Exatamente. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Leonardo Antônio Molina Filgueiras, que é titular da Vara de Execução Penal da comarca de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. E discutimos aí sobre as dificuldades da progressão de pena no sistema prisional. Doutor Leonardo, obrigado pela presença mais uma vez aqui no Pensamento Jurídico. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Prazer. Muito obrigado. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Espero a sua sugestão. Um abraço e até a próxima.